Então tem 8 elementos aqui que ele precisa ter na mão para sentar na mesa e conversar com vocês. Os 6 deles são muito mais em relação ao cliente, características do biogás, do processo, e 2 da engenharia que ele está desenvolvendo. É isso? Exatamente. Então o ideal é que ele já tenha algum desenvolvimento tecnológico feito para conversar com vocês ou não necessariamente? Não necessariamente, já aconteceu das 2 formas, assim, um cliente que estava realmente em estágio inicial e até falou pra gente: "Olha, eu não tenho pressão, eu quero que vocês indiquem pra mim a melhor pressão, porque eu ainda não tenho nada disso e eu posso fazer da forma que vocês falarem". Bem-vindos a mais um Doutor Biogás Podcast. Esse aqui é um programa que eu faço para você entender esse mercado de biogás e aprender a fazer negócios comigo e com convidados da minha confiança. E hoje nós vamos falar um pouco sobre remoção, purificação de biogás, mais especificamente CO2, do biogás, né, para o refino de biometano com a Luciana Balter, que é especialista em desenvolvimento de negócios da UB e que é uma das principais empresas de membrana do Brasil. Luciana, seja bem-vindo ao nosso podcast, né? Para quem está nos ouvindo não sabe a saga nossa aqui de gravar, porque outro dia a gente gravou do temporal, tivemos que parar a gravação. Então, mais uma vez, seja bem-vindo agora oficialmente ao Dr. Biogás Podcast. Oi, Ricardo, obrigada pelo convite. Hoje vai dar tudo certo, estamos aqui novamente. Mas obrigada mesmo pelo convite. Acompanho realmente o programa aqui, então é um prazer estar aqui com você hoje como convidado dessa. Muito obrigado. Eu tenho muito respeito pelo posicionamento, pelos projetos que a UB faz. O Carlos já passou por aqui, bateu um papo com a gente. Agora é muito bom ter você para a gente falar de repente entrar um pouquinho mais nos assuntos técnicos, se o tempo nos permitir, né? Então, o pessoal, que nem eu falei, a gente outro dia gravou, estava no meio do podcast, caiu a internet e tudo. Eu falei assim: Luciana, vamos começar do zero o nosso podcast. E aí, Luciana, eu quero te conhecer um pouco mais, né? Eu te conheço assim brevemente, imagino que parte da nossa audiência não te conheça, né? Então, se você puder falar quem que é a Luciana, qual que é a tua formação e que momento esse universo do biogás, do biometano entra na tua vida profissional, seria incrível. Bom, acho que trazendo, né, o contexto para a vida profissional, eu sou engenheira de bioprocessos e biotecnologia, me formei pela Unesp em Botucatu, e esse ano faz 10 anos que eu entrei na faculdade e que, de fato, o mundo de energia renovável entrou na minha vida também. Então são 10 anos entre faculdade e carreira, né, já faz alguns anos que eu me formei, mas são 10 anos nesse mundo de energia renovável e eu costumo dizer que desde o primeiro dia eu nunca tive dúvida nenhuma de que era de fato com isso que eu queria trabalhar, era nisso que eu queria me especializar. Dentro da engenharia de bioprocessos existem muitas áreas, né, em que a gente pode seguir, mas para mim nunca foi uma dúvida de que eu queria de fato seguir com energia renovável. E aqui estou, né, lá atrás, 10 anos atrás, parecia loucura, mas eu fui persistente, segui nisso e graças a Deus deu tudo certo. Que legal. Mas vamos lá na faculdade você já conhecia o biogás? Você já pensava em trabalhar com biogás ou era uma visão mais ampla de querer atuar com energias renováveis? No início, antes da faculdade, a minha primeira motivação, assim, para entrar nessa área foi processos fermentativos, na verdade. Então tudo começou lá atrás, eu fiz um curso técnico em alimentos, me apaixonei pela fermentação em 2011 e já um pouquinho antes, né, da faculdade, me apaixonei pela fermentação e eu optei por fazer engenharia de bioprocessos e biotecnologia e não engenharia de alimentos, porque eu queria focar de fato em processos fermentativos, em bioprocessos. E logo no início da faculdade, assim, explorando, né, o mundo da fermentação, eu comecei a tomar, conhecimento de outras áreas e outras oportunidades. E, Uhum, de fato, a primeira área de energia renovável que me chamou a atenção foi a produção de etanol, que foi uhum. também a minha primeira especialização. Então, uma coisa foi puxando a outra, assim, né. Eu entrei no mercado de etanol através da minha primeira especialização ainda durante a graduação, trabalhei com etanol de primeira geração, de segunda geração, e uma coisa acho que hoje é difícil a gente falar de um sem falar do outro, né, quando a gente vai falar do conceito das usinas, que hoje já nem usa o termo usina mais, né, hoje a gente fala bioparque. Então, uma vez imersa nesse setor,
uma coisa vai puxando a outra de fato, então você fala de geração de energia, você fala de etanol, você fala de etanol de segunda geração, e hoje muito em alta dentro dos bioparques também biogás e biometano. Então, uma coisa foi puxando a outra mesmo. O setor sucro, ele está totalmente conectado com as oportunidades de biogás, biometano e projetos de grande escala, né, grande escala. Eh, que momento, qual foi o primeiro projeto, qual foi a primeira demanda que você teve no mercado de biogás, Luciano? Quando eu vim para a UB, eu trabalhava em outra companhia, né, trabalhava até então com etanol de segunda geração, e eu vim para a UB, no começo de 2023, e de cara, assim, né, já cheguei, entrei com o jogo acontecendo, né, o mercado tá num movimento muito intenso, assim, muitos projetos acontecendo, de fato. E quando eu cheguei na UB, o primeiro projeto que eu tomei conhecimento, assim, foi o projeto lá de Itaipu, a aldeia de Itaipu, Uhum. até porque é um projeto que teve e tem, né, um impacto muito grande aqui no setor, aqui no Brasil. E até hoje, assim, é uma planta, que é muito visitada, é muito apresentada, né, tanto nacional quanto internacionalmente também. Então eu acho que, sendo esse o primeiro contato que eu tive, não acompanhei nada da construção da planta, né, quando eu cheguei na UB a planta já estava operando, mas de fato foi o primeiro projeto que eu tive conhecimento e que me apresentou ali todos os players, né, do começo ao fim, e aí eu consegui de entender, a posição da UB e a importância da UB nesse mercado, ainda mais com um projeto tão importante como esse. Esse projeto foi emblemático, ele foi uma das primeiras plantas de biometano do Brasil, com frota dedicada, e eu acho que foi um dos primeiros, eu já acho que conversei isso aqui com o Carlos, não lembro agora, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros projetos de purificação de biogás para biometano com membrana, né, pequena escala, principalmente, né, então eu acho que é um marco importante no mercado brasileiro de biogás de biometano. E aí, você chegou lá, viu aquela planta bonita, né, super interessante, recebe resíduos do restaurante, resíduos de apreensão, tem lavador de gás, tem um monte de tecnologia ali num lugar bem pequeno relativamente, você se deparou com biogás, e aí a pergunta que eu quero te fazer é: quais desafios você teve lá no começo? Isso foi que ano? Quando que você entrou no mercado, e aí quais foram os desafios que você teve logo no começo? Sim, a minha entrada no mercado, de fato, de biogás e biometano, né, focado nisso, aconteceu junto com a minha entrada na UB. Isso Uhum. aconteceu no início de 2023. Então, lá no começo, eu ainda não tinha nenhum tipo de especialização em biogás e biometano. A minha graduação em engenharia de bioprocessos me trouxe um conhecimento muito bom em relação a esse mercado. Fiz especialização em produção de É, etanol, porque mas desculpa. porque o processo de purificação com membrana nada mais é que um processo muito sistemático, Exatamente. né. Exatamente, exatamente. E eu não tinha ainda nenhuma especialização em biogás e biometano, então foi na prática ali, né, no começo aconteceu na prática mesmo. Aham. Então eu tive um treinamento, recebi um treinamento muito bom interno, né, um treinamento da UB a respeito da tecnologia, e aí em campo mesmo foi onde eu tive esse meu primeiro contato. Então eu acredito que o principal desafio a princípio foi de fato isso, né, colocar em prática ali os conhecimentos que eu tive durante a graduação, junto com o conhecimento que eu tinha sobre a tecnologia de membranas da UB, e ele aplicar de fato em campo, né. Então ver acontecer mesmo o upgrade, né, de biogás para biometano, entendendo a participação da tecnologia da UB ali, e de fato a planta de Itaipu é uma planta como você falou, é uma planta é um dos melhores cases, assim, eu acho, né, pra aprender, porque como você falou, além dos resíduos dos restaurantes, tem os resíduos das apreensões na fronteira, né, então Sim. isso causa uma grande oscilação no substrato, né, a gente não tem um substrato linear ali. Então é uma grande escola, né, aquela planta é realmente uma grande escola. E aí com todos esses essas questões dessa planta, acho que consegui entender muito bem ali a complexidade do setor e de fato da produção de biogás e o upgrading do biometano para biometano, né. E ali, claro, usando as membranas UB, então a gente consegue,
ter um parâmetro mesmo do funcionamento da tecnologia e da qualidade, né, da tecnologia. É muito interessante o que você falou, né, que a primeira coisa que você foi fazer foi ter uma visão holística do setor, né, entender tudo por trás do biogás. A solução de vocês é do biogás para frente e como isso impacta na qualidade do biogás, que vai impactar no sistema de purificação, tudo mais, né. E, de repente, assim, só para a gente está falando aqui de membrana, já de purificação, eh, e aí, Luciana, eu queria, assim, só para a gente alinhar essa galera que está nos ouvindo, a gente tem vários sistemas de purificação, membrana é um deles. E aí eu queria que você comentasse brevemente como é que é feito o processo de purificação de biogás através de membranas, né, que escala é viável, que a partir de que momento faz sentido isso? Sim. Nós temos projetos de pequenas escalas, né, como o Aldeia de Itaipu mesmo, mas nós temos projetos maiores também. A gente falou aqui do sucro energético, né, e falando de sucro energético, tudo é sempre muito, né, então, Sim. nós temos também projetos no sucro energético. Então, é claro que vai depender de muitos fatores, mas eu, como grande defensora mesmo da tecnologia de membranas, eu sempre, levo para os clientes, enfim, quem entra em contato com a gente, que o primeiro passo é a gente fazer os cálculos e dimensionar o processo, e aí sim entender como seria o comportamento, né, desse processo na purificação por membranas. Então isso faz parte do nosso escopo, né, o escopo da UB, pegar todos esses dados de processo e fazer os cálculos para entender o dimensionamento, qual membrana seria, quantas membranas seriam, como que sai esse biometano lá na frente, né, qual a composição do off-gas também. E basicamente, né, como é o funcionamento da tecnologia. O biogás entra comprimido na membrana, e a membrana da UB ela, trabalha com o princípio de permeabilidade e seletividade. Então é uma membrana, é uma fibra oca de poliimida, extremamente seletiva ao metano. Então todos os componentes que não são metano, que estão ali no biogás, eles vão permear pela superfície dessa fibra, e eles vão Uhum. sair como off-gas. E o metano ele é carregado até o final e ele sai concentrado, né, numa concentração, muito alta. A gente costuma falar ali de 96, que é a base dos projetos aqui no Brasil, mas a gente consegue chegar numa concentração de até 99. Isso com uma perda muito baixa, ou seja, uma recuperação ali de 99 também. Então a gente praticamente não perde metano no processo. Então, o funcionamento, sem entrar em grandes detalhes, né, o funcionamento da membrana é esse. E ali no off-gas esses componentes vão sair, mas lembrando que é uma membrana de separação, principalmente de CO2, para a concentração do metano. Então ela os outros componentes, até certo nível, a membrana tolera, mas de fato ela não é uma membrana que vai, separar todos os componentes, né. O funcionamento, o princípio é justamente esse, separar o CO2 do CH4, que são os componentes em maior quantidade ali no biogás. A gente vai ter outros componentes, como o H2S, umidade, VOX, siloxanos, dependendo da origem desse biogás, que vão demandar sistemas complementares à membrana, né, Exatamente. que é um dos componentes da refinaria, a membrana, pode ser uma das estratégias, né, a gente tem outras estratégias. E aí eu quero fazer uma provocação para você, né, frente às outras estratégias, como lavagem de gases, ou principalmente as peneiras moleculares, né, a PSA, o carvão ativado, qual que é a vantagem da membrana? A membrana é um equipamento que a instalação da membrana é muito simples. Não só a instalação, a operação também. Membrana ela não tem partes móveis, então isso confere também um nível de segurança para o processo. Então fácil instalação, fácil operação, não tem partes móveis, não precisa de insumos, né, então não tem um custo de operação envolvido, agregado ali. Então a gente tem com isso um OPEX, mais baixo em relação a outras tecnologias. Então, a membrana, além do que eu falei, né, de ter uma alta recuperação, ou seja, a perda de metano no processo é muito pequena, a gente consegue entregar um metano com alta pureza também. As membranas UB têm uma tolerância muito alta a H2S, a gente sabe que o H2S acaba sendo uma pedra no sapato aí em alguns projetos, e a membrana UB tem uma tolerância muito alta. Como eu falei, não é uma tecnologia para remoção de H2S, Sim. mas ela tolera até 3% do volume, ou seja, 30.000 ppm. É uma tolerância de fato muito alta. Então, esse grupo de vantagens, né, traz, no fim das contas, faz da membrana
membrana UB uma alternativa muito viável, né, para os projetos. Isso a gente vê refletido em números, né. Nós temos 20 plantas operando com membranas UB no Brasil, na verdade na América do Sul, tem uma planta no Paraguai, mas são 20 plantas na América do Sul e 2 em comissionamento. Então nós, de fato, somos pioneiros aqui no Brasil, como você falou, essa planta, da UB lá em Itaipu, abriu muitas portas, né, eu acho que trouxe muita visibilidade para o mercado, principalmente também para a tecnologia de membranas, e a partir dessa, essas outras plantas foram surgindo com as nossas membranas. Então eu acho que esse grupo de benefícios, né, de vantagens da membrana UB nos trouxe até esse momento, né, tantas plantas já operando com membranas aqui na América do Sul. Que é esse você trouxe 2 pontos interessantes, eu quero entrar dentro deles. E o primeiro é o OPEX mais baixo. O que é esse OPEX mais baixo? Vocês já chegaram a medir, comparar esse OPEX, perda, enfim, num processo, o quanto você tem de ganho de OPEX em 10 anos de projeção de um projeto, alguma coisa nesse sentido? Nós, nós temos alguns dados, principalmente dados fornecidos pelos clientes, tanto aqui no Brasil quanto fora, mas principalmente o que nos leva a mencionar isso é justamente a durabilidade mesmo da tecnologia. Nós temos membranas operando lá no Japão já há 10 anos, assim. Para quem não sabe, a Uber é uma empresa japonesa, né, a Uber é uma Uhum, empresa lá do Japão, uma empresa de mais de 120 anos de história, e as membranas são fabricadas lá no Japão. E já existem membranas lá que estão operando há 10 anos sem substituição, sem manutenção, sem troca, enfim. E isso traz um grau de confiabilidade muito grande para o processo, né. Como eu mencionei, eu trabalhei com produção de etanol, e eu trabalhava na produção, e se alguém chegasse ali com qualquer equipamento que tivesse uma durabilidade de 10 anos, imediatamente a gente ia considerar com certeza esse equipamento, porque qualquer parada, qualquer intervenção, ela gera um custo, né, tanto o custo ali de manutenção, quanto o custo mesmo daquele período sem operar, né. uhum, Então, ter um equipamento com uma confiabilidade, assim, tão alta, vai agregar muito para o processo, em muitos sentidos, né. Você não vai ter que parar para manutenção, não vai ter que, eh, fazer a substituição, ou seja, investir de novo no equipamento. Então, é uma tecnologia que traz, de fato, uma confiabilidade muito grande para o processo, além da segurança, falando nos 2 sentidos mesmo, a segurança de saber que você vai ter um produto com uma alta pureza no final, mas a segurança de processo também, né, uhum. qualquer manutenção envolve riscos ali, e também por ser uma tecnologia simples, de fácil instalação e que não requer manutenção, não tem partes móveis, também segurança operacional também. Legal, legal. E dessa parte de tolerância de H2S, o Carlos já passou por aqui, ele comentou brevemente sobre isso. Eh, vocês acho que são 20.000 ppms, né, 30.000 ppms, 30 minutos, e 30 minutos. 30.000 ppms de tolerância, que é 3% praticamente em biogás, que 3%. é um volume bem expressivo, né, é extremamente corrosivo. Eu não vou nem perguntar do processo de separação de H2S, mas a pergunta é: já teve alguma situação, algum projeto que vocês avaliaram e essa tolerância do H2S foi um diferencial no projeto? Sim. Eu acho que quando a gente fala principalmente de sucro energético, eu acho que é o biogás que tem maior teor de H2S, né, principalmente Uhum. ali pelas etapas prévias, né, principalmente a questão de fabricação de açúcar. Bom, a gente sabe de onde vem o biogás do sucro energético, né. E isso traz um alto teor de H2S nesse biogás. Então, para projetos no sucro energético, nós entendemos que esse diferencial da UB tem um peso muito grande, porque, de fato, como eu mencionei, não vai separar o H2S, mas essa tolerância é muito alta. É claro que os outros componentes podem não tolerar, mas a gente tem que pensar aqui no cenário de caso aconteça alguma coisa para trás, em outras tecnologias ali que deveriam ter removido esse H2S e acabou não removendo, ter essa confiança de que a membrana UB vai tolerar sem nenhum prejuízo, né, sem nenhum risco para a membrana, para a tecnologia, traz uma segurança muito maior para quem está confiando na tecnologia, né. Então quando a gente fala de sucro energético, aí os grandes players, claro, estão muito interessados na tecnologia de membranas, devido a esses números mesmo, né, os números não mentem e são resultados muito confiáveis de que, de fato, essa tolerância
tem um peso muito grande, um impacto muito grande também na escolha de uma tecnologia ou outra. Legal, legal, legal. Eh, do ponto de vista de performance, Luciana, como é que funciona a parte de perda de biogás, de biometano por off gas? Como é que funciona essa parte operacional e quais são as vantagens? Sim, a questão da perda, que a gente costuma falar de recuperação, né, quanto de recuperação. Sempre que surge um novo projeto, essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz, Uhum, qual é a recuperação de interesse aqui, né? Às vezes o cliente tem ali um balanço para ele mesmo entre concentração de metano no gás produto e recuperação de metano. Então, para cada projeto é um projeto, e por isso a gente fala que é uma outra grande vantagem da tecnologia de membranas, é facilmente, personalizável, né, o projeto pode começar ali com uma vazão e dali um ano aumentar esse projeto e a gente consegue redimensionar, colocar uma membrana a mais ou 2, enfim. E os cálculos, de fato, eles fazem toda essa previsão. Então quando um projeto requer ali 97 de recuperação, 98, a gente sabe que isso vai envolver mais estágios, né, mais uhum. estágios, mais membranas, ou então quando um projeto requer ali 96, que é o que a gente costuma ver normalmente, 96% de recuperação, isso vai envolver menos estágios, menos membranas. Então tudo isso está relacionado a esse nosso trabalho de fazer o dimensionamento. Então, o ponto de partida para um novo projeto é, de fato, coletar as informações do biogás, as informações de operação ali, vazão, pressão, temperatura, e com isso, junto do objetivo, né, qual é a concentração de metano no gás produto, qual é a recuperação desejada. Nós temos a nossa ferramenta interna, né, uma ferramenta criada pela UB mesmo, para fazer esse balanço de massa e chegar em todos os arranjos possíveis para com aquele biogás atingir aquele objetivo para o biometano. Dessa parte do off gas, do que está sendo liberado do CO2, que ainda vai ter algum remanescente de metano ali, né? Dependendo da exigência do cliente, da quantidade de módulos que ele vai querer. Eh, vocês já desenvolveram, já trabalharam em algum projeto de CO2 no Brasil, para recuperação de CO2 para fins industriais? Nós temos alguns nós estamos, assim, muito atentos ao mercado e a essa demanda, né, nós sabemos que isso tem se manifestado com uma grande demanda recentemente, mas ainda operando nós não temos nada, em andamento em relação à recuperação especificamente do CO2 aqui. Nós sabemos que existe fora do Brasil alguns estudos aí para chegar no CO2 com grau alimentício, né, para aproveitar isso, mas de fato anunciado, né, público, nós ainda não temos nenhuma planta operando nesse sentido. Eu acho que é uma tendência, por isso que eu estou te fazendo a pergunta, eu falei assim: será que eles já sabem de Hum, alguma coisa, né? E hum. aí, Luciana, a gente está falando bastante de cliente, de projeto, né? E a gente tem um público muito variado, a gente tem desenvolvedores de projetos, a gente tem clientes finais, a gente tem projetistas, consultores. Quem que é esse cliente de vocês, propriamente dito, né? Porque a UB não fornece a refinaria, fornece a membrana, né? Então, quem que é esse cliente de vocês e como é que vocês atuam desenvolvendo esse projeto? É uma excelente pergunta, assim, porque nós vemos, ainda hoje, assim, que o mercado tende a confundir um pouco, em alguns momentos, quem é quem ali, né, na cadeia do biogás e Sim. biometano. E esse é um ponto importante, porque, como você falou, a UB não fornece a refinaria. E como nós estamos muito presentes no mercado e as nossas ações de divulgação das plantas também é muito intensa, né, são Sim. muito intensas essas ações, às vezes o mercado acaba procurando a UB diretamente para fornecer ali a solução completa, mas de fato não, nós somos fornecedores da tecnologia de membranas apenas. Então, no caso, nós direcionamos essas pessoas que vêm até nós buscando refinaria para quem são de fato os nossos clientes, que seriam as empresas de engenharia, né, que a gente chama de integradores. Então, os integradores hoje, eles são os nossos clientes, nossos principais clientes. Eles compram a membrana da mesma forma que eles compram o compressor, os filtros, enfim. E aí eles fazem essa montagem mesmo, né, esse empacotamento das tecnologias para fornecer de fato a refinaria. Então, quando a gente fala de quem é quem ali no mercado, os nossos clientes são as empresas de engenharia que vão fornecer
a planta para o cliente final, e aí sim a gente fala dessas empresas que estão cada vez mais anunciando investimento para o setor de biometano. Então, muitas empresas interessadas em colocar as plantas ali dentro para o uso interno do biometano. Então, esses nossos clientes fazem esse contato com essas empresas e, de fato, nós vendemos, né, comercializamos ali, fornecemos a tecnologia de membranas para as empresas de engenharia. Legal, legal. Como um exemplo, esse é o pessoal lá da 3D Engenharia, o Lúcio, o Maico, que inclusive foram responsáveis pelaquela planta de upgrading da Itaipu que a gente comentou no começo do podcast aqui, né? Exatamente. É, como é que é a relação, parceria? Como é que é essa relação sua com o desenvolvedor de projeto? Eu te faço essa pergunta porque eventualmente alguém que está nos ouvindo fala assim, poxa, eu estou desenvolvendo uma refinaria, eu quero colocar uma solução, uma tecnologia no mercado brasileiro também, né? Como é que é essa relação de vocês? A empresa chega, que suporte vocês dão, como é que funciona? Claro. Bom, como eu disse, o início do proce de todo do projeto ali, de qualquer projeto, é coletar esses dados de processo. Então, o cliente normalmente já tem essa informação, né, a empresa de engenharia já está em contato com o cliente dele, então ele já tem os dados do biogás, e aí Uhum. eles passam esses dados para a gente, e o nosso pessoal técnico do Japão desenvolve todos os cálculos, né, de balanço de massa, para encontrar todos os cenários possíveis. Então a nossa ferramenta, ela é dimensionada para apresentar todas as possibilidades para atingir aquele gás produto, né, aquela especificação de biometano com aquele biogás. Então, vamos propor ali todos os arranjos de membranas, todos as possibilidades, né, com 1 estágio, 2 estágios, 3 estágios, enfim, a gente vai colocando as possibilidades ali, dependendo da planta, e eu falo dependendo da planta, porque realmente cada projeto é um projeto. Então, uma alteração na pressão, uma alteração na temperatura, já vai alterar bastante os arranjos ali, né, o dimensionamento. Então, essa é a fase inicial e depois disso a gente vai apresentar para o cliente esses arranjos e o cliente vai bater o martelo ali em qual cenário é o ideal para ele. Uma vez decidido, aí de fato as membranas, saem de lá do Japão, vêm para cá para o Brasil e depois disso, nós temos também um acompanhamento, pós-venda, né, nosso trabalho não termina ali, vendi a membrana e aí isso acabou. É muito diferente disso, de fato. Nós temos um contato muito intenso e muito próximo com nossos clientes. Então, já aconteceu do cliente me ligar e falar: "Olha, estou comissionando a planta aqui, semana que vem, você não pode vir aqui para acompanhar e tudo mais", e a gente está lá junto. Também durante a operação, né, "Olha, a gente está estudando aqui ampliar esse projeto, será que a gente consegue fazer um novo dimensionamento aqui para ver quantas membranas precisariam acrescentar?". Então, o nosso acompanhamento, eu costumo falar que não tem fim mesmo, assim, né, porque enquanto a planta está operando, enquanto as membranas estão lá, a qualquer momento, qualquer necessidade do cliente, ele pode me acionar e eu vou até ele ou enfim, a gente conversa. Sim, o nosso suporte ele vai desde o início ali do dimensionamento, né, em relação às membranas novamente, né, e quando a gente apresenta esse balanço de massa para os clientes, eles, de fato, a empresa de engenharia, consegue juntar isso com todas as outras informações das outras etapas de projeto, né, de compressão, enfim. Então, nosso suporte começa ali no dimensionamento de quantas membranas, quantos estágios vão ser necessários, até, muito além da operação, né. Então, o nosso relacionamento com o cliente é muito próximo, nós temos um relacionamento muito bom com nossos clientes. Então a gente está sempre em contato, perguntando se está com alguma dúvida, alguma questão em relação à operação, costuma acompanhar mesmo o comissionamento também, quando necessário, quando solicitado pelo cliente. Então o nosso contato é sempre com o nosso cliente, né, por mais que essa planta esteja instalada em uma outra empresa, o nosso contato é sempre com o nosso cliente, para fornecer qualquer suporte que seja necessário. Legal. Então, bom, não é surpresa para mim e de repente não é surpresa para quem está ouvindo, cada projeto é um projeto, vão ter características e necessidade diferente, é por isso que vocês estão lado a lado com o fornecedor para ajudar ele a colocar a melhor solução do mercado, né. E aí, eu tenho uma dúvida técnica que você comentou assim: "Ah, o número de membranas, tudo isso e tal". Hoje no portfólio de vocês, vocês vão ter membranas com diferentes tipos de vazão? Como é que funciona isso? E qual que é a demanda energética? Como é que entra, qual que é a pressão que entra? Não sei se você tem algum cálculo de consumo energético das membranas para purificação, enfim.
Sim, nós temos, vários modelos no nosso portfólio, então nós conseguimos atender desde escala de bancada mesmo, escala laboratorial. Nós temos inclusive algumas plantas, principalmente universidades, né, as universidades elas Uhum. começam sempre ali em nível de bancada mesmo, para depois escalar. Então nós temos desde da membrana a menorzinha, né, que é para bancada mesmo, até membranas para altas vazões, assim, que como eu mencionei, né, nós temos membranas para o sucro energético, enfim, essas membranas são realmente bem maiores, então a gente consegue atender desde pequenas vazões até plantas maiores mesmo. E isso também interfere na pressão. Então, aqui no Brasil, sinceramente, a gente costuma trabalhar, com 12 a 14 de pressão, essa é também a tolerância das membranas ali, mais ou menos 14, isso falando dos modelos com housing, né, mas nós temos também o modelo cartucho, que daí tem uma tolerância maior em relação à pressão. Então tudo isso vai impactar, né, nos outros componentes do processo. Mas de fato o nosso portfólio consegue atender uma vasta gama de projetos, assim, em relação a tamanho mesmo, né, desde pequenas escalas até escala industrial mesmo. Se a gente pegar um projeto pequeno, né, vamos assim, os projetos que eu tenho desenvolvido aqui, projeto pequeno de 200 metros cúbico hora de biogás, isso é um projeto de quantas membranas e qual que é a vazão, sabe assim? De cabeça? É Apertando? Eu acho que é impossível mesmo eu dar essa resposta, e eu sempre falo isso para os clientes, às vezes um cliente vem justamente buscando isso: "Ai, quantas membranas eu preciso para um projeto de 200 metros cúbicos aqui?". E não tem realmente como a gente falar isso, por isso nós temos essa ferramenta, né, uma ferramenta desenvolvida por nós, para fazer esses cálculos, que como eu falei, é um projeto com 10 bar de pressão, e o mesmo projeto para 12 já vai mudar muito a configuração. Então, é muito difícil a gente falar isso, até porque dependem, os dimensionamentos dependem de muitos fatores ali do projeto. Então, temperatura, por exemplo, impacta bastante, pressão impacta bastante. Então, para isso, para essa resposta, eu sempre peço ali para os clientes me mandarem mesmo todos os dados do processo, para a gente conseguir calcular e dar uma informação precisa. Às vezes, nós vamos encontrar 4, 5 cenários, às vezes 2, um até. Mas de fato a nossa ferramenta ela, foi desenvolvida para apresentar todas as possibilidades. Mas, é impossível falar, assim, de cabeça, sem todos os dados de processo, falar quantas membranas seriam necessárias. O que a gente consegue falar mesmo, e isso tem até disponível no nosso site, tem um vídeo bem legal, falando sobre recuperação. Então quando a Uhum. gente fala de recuperação de 96, 97, a gente está falando ali de 2 estágios. Acima disso, aí a gente precisa de 3 estágios, né, de purificação, isso envolve também questão de compressão. Então, isso é uma coisa que a gente já consegue, fa prever até, né, assim, de antemão. Mas, de novo, cada projeto é um projeto e isso pode até mudar, às vezes uma recuperação maior, no dimensionamento ali não vai ser necessário mais um estágio, ou até vai. Então, realmente é um trabalho muito cuidadoso feito pelo nosso pessoal do Japão, é bem detalhado também, que a gente apresenta um fluxograma de processo muito interessante. Sempre que os clientes recebem esse fluxograma, a gente recebe muito elogio mesmo, assim, porque de fato é uma ferramenta que dá um nível de detalhe bastante alto, e um feedback que eu sempre peço para os clientes, depois de operando, se os dados batem com os dos dados do dimensionamento que nós fizemos, e a resposta é que sim, é muito fiel à realidade, né. Então os cálculos que a gente faz para prever o processo é sempre muito fiel à realidade. Legal. A gente vê que de fato cada projeto é feito independentemente, né, e, a gente está falando desse negócio de um estágio, 2 estágio, basicamente são membranas ou conjuntos de membrana em série, né, Uhum, é justo. isso? Na verdade, isso também depende do projeto, assim, nós temos projetos com as membranas trabalhando em paralelo, mas nós temos projetos com as membranas trabalhando em série. Quando a gente fala de estágios, aí sim. Mas, por exemplo, dentro do mesmo estágio, são, por exemplo, num Você estágio pode vão ter ter até várias membranas. exatamente, exatamente. Então podem ter várias membranas, não é necessariamente uma membrana por estágio. Então a gente Uhum. tem as 2 situações, tem membranas que trabalham em paralelo, mas tem membranas que trabalham em série também, quando a gente fala de estágios, né, mas dentro do próprio estágio, a gente pode ter membranas ali que elas vão trabalhar mesmo em paralelo.
Então, vamos chamar assim, cada estágio é um conjunto de uma ou mais membranas, Exatamente. em função da qualidade do biogás que a gente está recebendo, né. Vão ter Exatamente. indústrias como cervejarias que a gente vai ter biogás mais com metano mais alto, imagino que vai vir menos estágios, outros que vão ter um metano mais pobre, vai demandar mais estágios. E aí, entrando nessa questão técnica aí, qual que é o grande desafio? Sim, de você falou de requisitos, entender os parâmetros do processo, que parâmetros são esses e qual que é o grande desafio de fazer esse dimensionamento aí? Sim, eh, acredito que o principal desafio e que de fato não é acho que já foi superado, na verdade, principalmente para biogás de aterro, assim, o biogás, de cervejarias, como você falou, até do sucro energético, tem suas particularidades, mas nós temos plantas em ambos os setores que, operam muito bem já há um certo tempo. Mas quando a Uhum, gente fala de aterro sanitário, é importante levantar esse tema até pelo potencial do de aterro sanitário aqui no país, né, do biogás de aterro aqui no país. A gente vê uma parcela muito representativa da produção de biogás sendo de aterro, né. uhum, E para aterro sanitário, a tecnologia de membranas, ela necessita a associação com outra tecnologia. Isso a gente já vê acontecer no mercado. O desafio em relação ao aterro é o nitrogênio. O nitrogênio, ele se concentra pela membrana, assim como o biometano. Eles no gráfico ali de permeabilidade, seletividade da membrana, o nitrogênio está muito próximo ao metano. Então, só a tecnologia de membranas não seria o indicado para produção do biometano, dependendo da concentração, de metano no gás produto, justamente por isso, vai ter um nitrogênio também presente ali. Então, nós temos um case que é público, né, eu posso falar dele porque é um case público, o maior aterro sanitário dos Estados Unidos opera hoje com membrana UV, para produção de biometano. Então esse é um case muito legal, porque lá foi feita uma associação de tecnologias, então foi usado membrana mais PSA, a PSA para remover esse nitrogênio, e é um projeto de muito sucesso, assim, muito representativo também para a gente aqui na UB, justamente por isso. Então, para o mercado de aterro sanitário, a tecnologia de membranas é sim aplicável. Nós vemos às vezes algumas colocações ali de que talvez membrana não aplicaria, mas de fato é aplicável sim. A questão é que precisa mesmo dessa associação de tecnologias, então PSA ou então criogenia, enfim. legal. Não tem bala de prata, né, Luciana? Cada vão ter situações onde a gente vai para uma rota tecnológica, outras que a gente vai por outra, né, sempre buscando o melhor custo-benefício para o cliente, né. Eh, Tem algum case no Brasil, além desse que a gente comentou da Itaipu, né, que é um projeto menor, de pequena escala, né, mas tem algum outro case no Brasil que você poderia compartilhar, assim, que de repente tem dados públicos com a gente? Sim, de fato, né, as plantas, nós temos a questão de confidencialidade e de sigilo em relação às plantas, mas nós temos alguns cases que já são públicos, que os dados foram compartilhados conosco, né, pela empresa, então esses dados já foram publicados. Então, no próprio panorama do biogás, publicado pelo Cibiogás, que inclusive é um documento extremamente importante, né, para o mercado, Uhum, nas 2 últimas edições, tanto em relação ao mercado em 2022, quanto o publicado esse ano, que foi em relação a 2023, nós temos cases publicados, com um dos nossos clientes, né, você mencionou a 3DI, como esses cases são públicos, a gente pode mencionar, até indico o pessoal que não viu, né, não acompanhou o panorama, para consultar o material, porque é um material muito rico, e lá, a importância desse material é também trazer os cases de plantas que já estão acontecendo mesmo, né. Então nós uhum. temos um case publicado em relação a uma planta da Ambev, junto com a 3DI, e um outro case da JBS também junto com a 3DI. O da JBS foi publicado esse ano, e são cases muito interessantes, assim, para o pessoal realmente entender como é o funcionamento, né. Lá tem as informações de entrada e qual é a concentração, obtida, né, pelas membranas no gás produto. Então até aconselho quem tá aqui ouvindo, se não viu ainda esses cases publicados no Panorama, a consultar. Mas nós também temos esse case,
do aterro sanitário lá nos Estados Unidos, que também está público, não está no Panorama, mas está público, é só mesmo digitar no Google que aparece, mas posso até compartilhar o link com você, Ricardo, caso alguém, né, pergunte sobre isso. Mas nós temos sim alguns cases publicados e nós temos também planos de publicar novos cases ainda esse ano, então tem muita informação importante e que deve ser compartilhada com o mercado, que acho que vai trazer um conhecimento muito interessante para todo mundo. Cases, de grande impacto, assim, e que, se tudo der certo, vão ser publicados esse ano ainda também. Massa, eu vi esses cases do Panorama, estão bem legais. O da JBS, particularmente, me chamou bastante atenção, né? Um frigorífico. Acho que em Campo Grande, se não me falha a memória. E caminhando para o final, Luciana, hoje um desenvolvedor de projetos, alguém que quer ser o parceiro de vocês em biorefinarias, qual que é o momento dele entrar em contato com vocês? Que informações ele precisa ter? Que estrutura que ele precisa ter para começar a pensar no desenvolvimento do produto dele? Isso é bem importante também, Ricardo, porque como eu falei, né, as membranas são produzidas lá no Japão. Eu tive a oportunidade de acompanhar a fabricação e, de fato, é um processo muito minucioso. É uma tecnologia japonesa extremamente confiável, assim como, né, o Japão tem essa tradição realmente de entrar no mercado quando eles têm muita certeza de que a tecnologia realmente funciona muito bem e tem seus diferenciais no mercado. Então, de fato, é um processo muito detalhado, muito minucioso, controle de qualidade impecável. Então, isso tem um tempo, né? Isso demanda um prazo para a produção. Então, às vezes, a empresa entra em contato com a gente quando já está fazendo a instalação ali dos outros equipamentos, e é importante a gente deixar essa informação aqui de que, de fato, as membranas vêm de lá do Japão. Então, isso tem um tempo agregado, né? Tanto para produção quanto para envio. Então, o que que eu indico, né, para os clientes? Assim que começa o design, né, realmente o desenho ali do projeto, já entrar em contato com a gente, porque lá no início, a gente já consegue fazer todo o dimensionamento. Tendo informações do biogás, a gente já consegue fazer todo o dimensionamento. A partir do momento que o nosso cliente obtém essas informações com o cliente deles, já é interessante entrar em contato comigo, mandar essas informações para a gente já deixar esse balanço de massa pronto. E aí, nesse caso, o cliente já consegue colocar o pedido, e isso já entra em produção lá no Japão, e a gente consegue ter essas membranas aqui em tempo hábil para momento do comissionamento, enfim, da instalação e comissionamento, né. Então, isso também varia muito, assim, número de membranas em relação a prazo de entrega, então é até difícil eu falar um prazo aqui para você, mas, é uma coisa que, de fato, nós aqui no Brasil estamos sempre em constante contato com o pessoal do Japão para, enfim, antecipar ou acabar caso tenha disponibilidade já por algum motivo, mandar aqui para os nossos clientes. Então é importante entrar em contato comigo o quanto antes, a resposta simples é essa. Então, se tem alguém que está nos ouvindo, que está desenvolvendo um projeto de biometano, né, uma refinaria, não um projeto, uma refinaria de biometano, já tem um cliente na mão, um cliente em potencial, e ele já sabe a qualidade do biogás, e aqui a gente está falando de metano, CO2, umidade, H2S, nitrogênio, tem mais algum outro elemento que é importante para vocês, para ele ter na mão? Vazão, pressão e temperatura. Vazão, pressão e temperatura. E o target, né, o objetivo final de recuperação e de concentração de metano. Legal, então tem oito elementos aqui que ele precisa ter na mão, né, para poder sentar na mesa e conversar com vocês. 5 deles são muito mais em relação 6 deles são muito mais em relação ao cliente, né, características do biogás, do processo do cliente, e 2 da engenharia que ele está desenvolvendo, Sim, né, que é a pressão de operação do sistema dele. É isso? exatamente, exatamente. Então o ideal é que ele já tenha algum desenvolvimento tecnológico feito para conversar com vocês ou não necessariamente? Não necessariamente, já aconteceu das 2 formas, assim, um cliente que estava realmente em estágio inicial e até falou pra gente: "Olha, eu não tenho pressão, eu quero que vocês indiquem pra mim a melhor pressão, o melhor cenário aí, né, um equilíbrio pra melhor pressão pra gente operar, porque eu ainda não tenho nada disso e eu posso
fazer da forma que vocês falarem. Ou um cliente que já tinha ali todo um desenvolvimento tecnológico, e aí sim a gente precisou trabalhar com aquilo. Então, quanto antes me procurar mesmo, melhor, porque aí a gente consegue desenhar e amarrar tudo muito bem, mas, como eu falei, né, das 2 formas a gente já trabalhou. Legal, legal. Dentro desse processo de construção de uma proposta, de um produto com esse parceiro, tem algo ainda que é importante que eu não te perguntei para ele se preparar para trazer para vocês nessa conversa? Eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo, assim, que é necessário, e esse é realmente um ponto de partida, assim, mas, de fato, as discussões, as conversas, elas começam mesmo a partir do momento em que a gente tá com o material ali, né, a partir do momento que a gente tem todos os arranjos em mãos, porque aí o cliente vai, precisar do nosso apoio muitas vezes, né, se for um primeiro projeto ali, uma coisa inicial, ele vai precisar do nosso apoio ali para entender mesmo o que faria sentido para ele, né. Então é isso que eu falo, que a gente realmente dá todo esse suporte, porque no caso de um cliente que está fazendo a planta pela primeira vez, pode ser que ele tenha alguma dúvida ali em relação à tecnologia, que é totalmente normal. Então, aí começam mesmo as discussões, né, quando a gente está ali com todo o material pronto, dimensionamento pronto, e aí, como é que a gente faz? Qual arranjo eu escolho? "Putz, Luciana, você me apresentou 6 arranjos, como é que eu vou escolher aqui qual é o melhor?". Então, aí sim começam mesmo as discussões, a trabalhar em cima desses arranjos, e aí sim a gente consegue ir desenvolvendo. Não, essa é uma decisão fácil de tomar, né? Não, essa é uma decisão fácil. Luciana, eu geralmente termino aqui perguntando qual que é a tua visão do futuro do mercado de biogás, e eu vou adaptar essa pergunta para uma outra coisa. Mas antes disso, né, para quem está nos ouvindo, né, eu preciso falar, preciso fazer o meu jabá aqui, né, que a gente tem uma plataforma de fornecedores chamada B2 Biogás, né, algumas das empresas que são parceiras da UB já estão cadastradas lá, então você consegue encontrar refinarias, as empresas que estão atuando no mercado lá, caso você esteja procurando um fornecedor de biometano. Se você é um fornecedor, está ouvindo a gente, está aberto o convite para você se cadastrar, né? A gente já tem mais de 100 equipamentos cadastrados na plataforma, está bem legal o processo, né? A gente desenvolve projetos, consultoria de projetos de biogás, e a gente tem um treinamento Método Dr. Biogás. Vou deixar os links aqui na descrição para vocês. Qual que é a percepção sua, Luciana, do do futuro desse mercado de biometano? O que vocês estão projetando de plantas que vocês podem compartilhar com a gente? O que você acha que deve acontecer nos próximos 5, 10 anos aí? Sim, nós conseguimos observar, assim, uma tendência que acaba acompanhando o que aconteceu no mercado internacional há anos atrás. Uhum. Então, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, e hoje nós vemos, de fato, o mercado de biogás e biometano muito em alta. E, inclusive, na Europa, a principal tecnologia para upgrading de biogás para biometano é membranas. Então, nós conseguimos observar essa tendência de mercado como um padrão mesmo, como o que aconteceu na Europa, depois se repetiu nos Estados Unidos, e a gente consegue projetar isso aqui para a América do Sul também, principalmente Brasil, né, é o país que tem mais impacto realmente aqui na América do Sul nesse mercado. Nós vemos algum movimento com Argentina e Colômbia também, então a UB está muito atenta aos mercados nesses 2 países, mas inegável, né, o Brasil é realmente o maior potencial aqui na América do Sul. Então, a UB está muito atenta a esse movimento, porque lá atrás, né, a gente precisou atender esse mercado da Europa, esse mercado dos Estados Unidos, e hoje a UB já anunciou algumas expansões na fábrica, algumas expansões já estão concluídas, já foram feitas, e existem novas expansões a caminho aí, especificamente para atender o mercado da América do Sul. E isso veio de muito estudo, né, isso veio de muita análise de mercado, muito estudo. Nós fizemos muitas análises de mercado, então a minha concepção, ela está muito alinhada com a concepção, que acho que nós que estamos nesse mercado temos, né, e que de fato nós aqui na UB, na América Latina, eu e o Carlos, nós levamos essa percepção para o Japão, que a empresa está investindo realmente nisso. E de fato, é um potencial enorme, a gente sabe que o Brasil já está num patamar muito maior do que a gente estava poucos anos atrás, né, isso aconteceu muito rápido. Então, para daqui 5, 10 anos, enfim, a gente vê essa tendência acompanhando o que aconteceu lá fora também, né, então,
temos que estar muito preparados para atender esse mercado, e isso já está acontecendo, como eu falei, essas expansões já estão em andamento, porque a gente já está se preparando mesmo para atender isso e a gente consegue ver isso em números, né, como as plantas que eu falei aqui para você. Eu concordo com você, eu estava conversando recentemente com um colega e o movimento, demanda por projetos, por consultoria, que eu estou tendo aqui, que eu tenho percebido com os meus colegas, tá tão intensa, que sem sombra de dúvida a gente vai ter uma demanda muito grande por equipamentos, por membranas, por biodigestores, por geradores nos próximos anos, e faz total sentido a ampliação que vocês estão desenvolvendo aí na fábrica, porque tem um mercado reprimido, um mercado, eu brinco, inexplorado, que agora eu acho que caiu a ficha, né, que Uhum. tem de fato oportunidades na mesa no Brasil, Colômbia, né, a gente está, coincidência ou não, também estamos atendendo um cliente da Colômbia, né, não é para biometano, mas você vê o mercado da Latinoamérica de uma forma geral se desenvolver num movimento que a gente estava há 10 anos atrás no Brasil. Que Com legal, certeza. que legal, Luciana. Eh, Antes de você deixar seus contatos, tem alguma coisa que você gostaria de comentar que eu não te perguntei eventualmente aqui? Acho que, de fato, a gente conseguiu cobrir bem, assim, eu acho que, aproveitar essa oportunidade mesmo para tirar as principais dúvidas que a gente vê no mercado, né, essa questão de aterro mesmo é muito importante a gente trazer aqui, é uma coisa que eu falo ali com todo mundo que eu converso, mas aqui, né, o alcance é muito maior do que só eu ali falando de um por um. Realmente essa questão de esse case, quando foi publicado esse case, com aterro sanitário, eu tive muita procura aqui, um case lá dos Estados Unidos aumentou muito a procura aqui no Brasil, porque as pessoas não sabiam que dava para usar membranas para ter. Então acho que esse tipo de conversa aqui, esse trabalho que você faz é extremamente importante para levar conhecimento técnico mesmo para o mercado, né. Questão de durabilidade das membranas, eu vejo muita dúvida e, eh, realmente questionamentos em relação a isso. "Ah, mas a membrana é uma tecnologia que tem um valor agregado, mas vai durar ali 2 anos". Não, a membrana ela vai operar por muito tempo, garantindo ali as especificações que a membrana pede, né. Como eu falei, é uma fibra oca, então a gente tem que garantir ali as especificações, não pode entrar particulados, água, óleo, mas garantindo as especificações da membrana, ela vai operar por muito tempo. Então, esse tipo de dúvida que o mercado tem e que é normal ter, esse tipo de conversa aqui que a gente tem é extremamente importante para levar esse conhecimento técnico mesmo para o mercado. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem essas dúvidas recorrentes. Que legal. Luciana, como é que faz para o pessoal te encontrar no LinkedIn? Deixa teus contatos aí, eventualmente, para quem está desenvolvendo tecnologia, né, não para quem está buscando fornecedores, que fornecedores a gente tem lá na Bio2, mas quem está desenvolvendo tecnologia e está querendo considerar a solução de membrana para a solução deles, como é que faz para encontrar vocês? Como é que faz para encontrar o UP? Perfeito. No LinkedIn, Luciana Balter, pode me procurar por lá, mandar uma mensagem, eu sempre tô bem atenta por lá para conectar com o pessoal, mas também por e-mail, meu e-mail é l de luciana.balter@ube.com. Então podem me mandar mensagem, pode me chamar no LinkedIn, sempre estou muito à disposição, assim, muito disponível para conversar e para discutir projetos. Como eu falei, eu realmente sou uma grande entusiasta de energia renovável, então, às vezes, de fato, o tema nem é mesmo ali produção de biogás e biometano, às vezes é alguém que me procura por alguma outra dúvida, e eu estou sempre muito à disposição mesmo para conversar, para discutir. Eu acho que quanto mais pessoas imersas nesse mercado, discutindo sobre esse mercado, com discussões realmente de qualidade, como essa conversa que a gente teve aqui hoje, tem muito a agregar, né, para o mercado como um todo. Então, realmente, quem tiver alguma dúvida, às vezes só uma dúvida mesmo em relação à tecnologia de membranas, por favor, podem entrar em contato, mas também nós temos o nosso site, lá tem a página de membranas exclusiva, com vídeos, com informações. Nós não temos só membranas para biogás e biometano, temos outras linhas também. Então lá vocês conseguem encontrar tudo, é ub.es. Nesse site vocês conseguem encontrar também a página de membranas lá para tirar alguma outra dúvida. Mas claro, de novo, estou aqui à disposição também. Show. Então, se você está desenvolvendo uma tecnologia e um produto para biometano, entre em contato com a Luciana. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido por ela. Luciana, muito obrigado pelo seu tempo. Dessa vez a gravação correu bem, né? Até abriu o tempo aqui, a hora que a gente acabou a Olha, gravação, Luciana. Obrigadão, viu? E até a próxima.
Obrigada, Ricardo. Obrigada mesmo pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Realmente acompanho muito aqui o podcast e acho muito enriquecedor ouvir o que o pessoal tem para falar. Obrigada Obrigado. mesmo.